de saúde, que o Senhor tem nos guardado, tem nos preservado em vida, Senhor. Eu te agradeço por cada membro dessa igreja, Senhor, por cada situação familiar, por cada família que representada, que o Senhor esteja guardando, amparando cada um dos teus filhos, Senhor. Abençoe esse louvor, nós te rendemos nessa noite, Pai, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder. É a arma e o escudo para todos que nele confiam. Então, o nosso Deus é único, vamos cantar nessa verdade. Exaltado, Senhor, exaltado.
de chuva, né? Então, assim como a corça anseia por água, terra seca, calorão, nossa alma anseia por Deus, né? Pelo fogo e pelo Espírito que Deus viu. Nós ansiamos pelo Senhor. Vamos cantar essa música. Baixa o peito, Senhor Jesus. Boa noite, igreja. Boa noite. A graça e a paz, nossa Senhora de justiça de todos nós, amém? Amém. Nesse momento de oferta, eu vou dar um testemunho para os irmãos aqui, que eu preciso falar. Está fazendo calor mesmo, ninguém quer ir embora para casa cedo, né? Porque vai chegar em casa e vai conseguir dormir, né? Então vamos ficar por aí. Terça-feira, atrasada, nós fizemos muito problemas ali, né? Irmãos, como que Deus opera, irmãos? Eu já fico imaginando. Nós chegamos aí para fazer o culto, né? Pela brasileira. E ela tem um filho que está com problemas de alcoolismo. E logo quando começou o culto, ele saiu de casa. Não ficou para assistir o culto, né? Ele saiu, quando ele chegou, ele estava na mensagem ainda. Aí a irmã Isabel falou assim: vocês podem ler para mim o Salmo 91? Porque desde que eu comecei a ter problema de vista, eu não li mais o Salmo 91. Vocês podem ler para mim? Só depois da mensagem, mas eu vou ler o Salmo 91 do céu. Aí
Logo depois o filho dela chegou. Aí nós fomos, né? Deu o Salmo 91 para ela, né? Aí nós ouvimos o Salmo 91 para ela, ela acompanhou direitinho. Aí ele chegou, né? Eu estava no Salmo 91, ele chegou, foi tomar banho. Não deu nem bola para nós, foi tomar banho. Aí depois ele voltou para a sala, passou um diazinho, acabei de ir para a sala. Aí a gente lê, mas a gente gosta de falar uma coisa, né? Eu no Salmo 91, no comentário do Salmo 91, eu dei uma explicadinha do Salmo, a bondade de Deus, no Salmo 91, eu li a Bíblia do esconderijo do Altíssimo. Aí eu comecei a falar que era o esconderijo do Altíssimo. Aí ele despertou, ele falou para mim assim: o senhor pode repetir essas últimas palavras do Senhor? Aí eu repeti para ele, aí eu senti que eu fui impactado pela palavra, né? Aí nós falamos para ele: olha, Deus tem uma coisa melhor para você, uma vida melhor para você. Você é um rapaz novo, cheio de vida, mas está com esses problemas, né? Todo mundo tem problema, né? Mas Deus pode te ajudar. Se você aceitar Jesus, se você entregar sua vida para Jesus, se você esconder os esconderijos do Altíssimo, Deus vai fazer uma nova vida em você. Logo após o irmão Ivaldo deu um testemunho, né? E ali ele aceitou Jesus como muito suficiente salvador. Mas, irmãos, tem pessoas com problema de vício. É muito difícil se entregar na igreja. Então, aquele rapaz está precisando de acompanhamento. Está precisando da gente ir lá mais vezes, pelo menos uma vez por semana, ir lá e conversar com ele. Se a gente não crê, se a gente ir lá e conversar com ele, vai conseguir se libertar do alcoolismo. A gente faz a igreja, a gente evangeliza a pessoa, porque a pessoa vem para a igreja, não é assim. A pessoa vai vir para a igreja, nós temos que ir para lá. Mas eu trabalhei 2 anos na Barreiras na casa dos outros. Eu não trabalhava dentro da igreja, porque eu não tinha medo. Eu tinha 10 pessoas dentro da igreja. Eu falei: eu não fazia muita coisa dentro da igreja, não. Eu fazia era fora da igreja. Eu trabalhava na casa das pessoas, e eram católicos, né? Pessoas que não gostavam de crente. Eu fazia esse trabalho fora. Então, estou vendo que a igreja desse tanto de gente, está na hora de a gente mudar o nosso sistema aqui e começar a trabalhar na casa das pessoas. Orarmos a Deus para que os irmãos possam abrir lares deles, para a gente trabalhar e fazer esse trabalho na casa dos irmãos. Eu fico imaginando que em casa da irmã Zandina, sempre tem 1, 2, 3 que não é crente. Na casa da irmã Conceição, a gente chega lá, tem 5, 6, 8 que não são crentes, pessoas que são alvos da igreja, que poderiam alcançar a palavra de Deus. Chega na casa da irmã Conceição, a mesma coisa. Então tem muito mais pessoas, quando a gente sai para fazer o nosso curso de terça-feira, a gente atende muito mais pessoas do que aqui dentro da igreja. Sabe quem vem aqui terça-feira? Pastor Paulo, pastor Zé Paulo, a irmã Lurdinha, a irmã Ivaldo e a irmã Cleide. O último culto do nosso irmão Conceição tinha mais de 12 pessoas, né, menino? Tinha mais de 12 pessoas lá na irmã Conceição. Na irmã Conceição também a casa enche de pessoas. Então vamos orar, vamos pedir a Deus para a gente mudar o nosso sistema de trabalho. Quem sabe a gente fazer um trabalho na casa dos irmãos, a gente consegue alcançar essas pessoas para encher essa igreja. Mas nós só vamos encher essa igreja trabalhar. Tem muitas pessoas sedentas do Evangelho. Você vem para cá hoje, quantos estão na sua casa que não são crentes? Quantos familiares meus que não são crentes? Muitos. E os seus também. Então vamos orar a Deus para que nós possamos assistir essas pessoas, fazer culto nos lados e chamar essas pessoas para ouvir a palavra. Eu acho que o nosso objetivo será muito melhor do que fazer culto de terça-feira para 4 pessoas. Se a gente terça-feira ser um culto bem representativo, a gente consegue evangelizar muitas pessoas, fazer um culto de evangelismo nos lares. Isso tem que ser na casa dos irmãos. Isso é nas nossas casas. Né? Um estranho vai abrir a casa dele para a gente fazer esse tipo de culto. Então tem que ser na casa dos irmãos. Então, se vocês abrirem o lar de vocês para a gente fazer o culto e convidar pessoas, convidar seus amigos, principalmente os parentes, amigos. Principalmente os parentes. Eu acho que nós vamos alcançar nosso objetivo, será bem melhor. Ou seja, a gente evangelizar os nossos parentes e fazer os nossos parentes para a igreja. Então, eu peço a colaboração dos irmãos para que nós possamos continuar esse trabalho de Mazanina. Eu fiquei muito triste. No dia que nós saímos de Janeiro, foi beber. Aí eu me senti derrotado.
Eu me senti derrotado, porque isso não é possível, uma coisa, a gente fala da palavra, a pessoa ainda vai. É aquilo que fosse, meu pai era alcoólatra, eu vivi isso desde minha adolescência que eu acompanhei. O que é alcoolismo? Eu sempre entendo que é alcoolismo dentro de uma família. Eu acompanhei meu pai muitos anos, alcoólatra. Então, eu não ligo muito por isso, não. Deus chega, me abraça, eu não importa. Deus me abraça, me chega, não sei o que, não importa. Porque eu sei o que é o alcoolismo. Então, vamos pedir a Deus que Deus nos abençoe, que nós possamos fazer esse trabalho nos lares, de alcançar o nosso objetivo com os nossos parentes. Eu posso marcar lá no Palmares, que minha família mais não está mais. Eu posso marcar um culto lá, chamar aquele lá, o pessoal da vila ali, a gente enche a casa da minha sogra de gente. Vamos fazer isso de novo lá no Palmares, chamar as pessoas para ouvir a palavra de Deus, para fazer aqui mais perto da igreja. Muitas pessoas não estão vindo na igreja, então é uma oportunidade de a gente ir lá e pregar a palavra. Uma Luzia, tem muitos que fazem na igreja, não pode marcar lá, fala ou não, Luzia. Convida seus vizinhos para a gente ouvir falar a palavra aqui na terça-feira. Eu creio que ela vai convidar seus vizinhos, não ter pessoas para ouvir a palavra de Deus. Deus nos abençoe, para que nós possamos, trabalhar para o nosso Deus, porque Jesus está voltando e nós não podemos se apagar. Nós temos que trabalhar para levar muitas pessoas. Eu não quero que nenhum parente meu vá para o inferno, eu quero que todos vão para o céu, mas eu quero que seja evangelizado que estamos fazendo trabalho assim. Amém? Os irmãos vão cantar a canção, quando eles vão cantar, você vai ter a oportunidade de consagrar sua vida, seus dias, suas ofertas para o Senhor. Que Deus abençoe. Aquele que entrega muito, aquele que planta muito, muito colherá. Aquele que planta pouco, também pouco se fará. Mas Deus abençoe aquele que dá para a igreja. Vamos para a igreja, vamos orar. Vamos consagrar nossa vida a Deus, vamos consagrar nossos lares, a nossa família, vamos colocar nossa família no altar de Deus. Vamos pedir para que Deus nos use, para que nós possamos ser instrumentos de ganhar nossa família para Jesus. Grandioso Deus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Essa noite dolorosa está dentro da tua casa, vai glorificar e exaltar o nome de Jesus. É que seja toda a honra da glória, ó Pai Santo, Pai querido. Nos abençoe nesse momento de dízimos que nós vamos consagrar nossos dízimos, nossas ofertas a Ti. Mas primeiro, meu Pai, nós queremos consagrar nossa vida, meu Deus. E falar com o Senhor nos use, meu Pai, para que nós possamos, meu Pai, ganhar o maior número de pessoas possível para o Teu reino, Senhor. Nos tire do comodismo, meu Pai, nos tire da preguiça, meu Pai. E nos ajude, meu Pai, para que nós possamos fazer uma coisa para o Teu reino aqui, Senhor. Oh, meu Deus, tenha misericórdia de nós, meu Pai. Nós não podemos ficar parados como estamos, Senhor. Mas nos ajude, meu Pai, a levantar e falar da Tua palavra para os nossos parentes, para os nossos familiares. O quanto o Senhor é bom, meu Pai. A Tua misericórdia dura para sempre. Eu peço à sociedade, meu Pai, estar caminhando passos largos para o inferno. Nos use, meu Pai, como instrumento vivo nas Suas mãos, para ajudar essas pessoas, meu Pai, a encontrar Jesus. Nós possamos apresentar Jesus para essas pessoas como muito suficiente, Salvador das nossas vidas, Senhor. Consagra, Senhor, nossas vidas a Ti, meu Pai, o nosso salário, nossas ofertas, meu Pai, e tudo que é em nós, meu Pai, porque o melhor que nós temos, nós te entregamos a Ti, que é a nossa vida. Muito obrigado por essa primeira igreja batista do bairro industrial, meu Pai, que é, meu Pai, uma grande agência de salvação aqui nesse bairro, nessa cidade, meu Pai. Mas nós estamos, meu Pai, passando por esse momento tão difícil, mas em nome de Jesus, meu Pai, nos use, meu Pai, faz um avivamento da nossa vida, meu Pai, para que nós possamos sair, meu Pai, para pregar o Teu Evangelho, para pregar as Tuas novas, Jesus, levar buscar essas pessoas que há muito tempo não vêm na igreja, visitar, meu Pai, e falar do Teu amor, Senhor. Eu sei, meu Pai, que o nosso trabalho não será vão, Senhor, que a Tua palavra nos confirma isso. Nos ajude, meu Deus, a cada dia a falar da Tua graça salvadora, do Teu amor maravilhoso que eu tenho por essa humanidade, meu Pai. E no nosso falar, meu Pai, que o Espírito Santo possa agir, despertando essas pessoas para o Teu reino, para ser salvos pela misericórdia do Senhor, pela graça que é em Cristo Jesus. E nós choramos em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar? Quebranta o meu coração.
queridos, amados irmãos, estamos de volta mais uma vez. Vamos andar um pouco mais no conhecimento da palavra do nosso Deus, buscando crescer na nossa fé, nosso conhecimento de Jesus Cristo, através da revelação escrita na palavra de Deus a cada um de nós. Antes de nós orarmos na nossa meditação da noite, nós estamos planejando o ano 2024 a partir de um tema que os irmãos estão sendo desafiados desde já, através de algumas pistas que estão sendo apresentadas. O grupo fez um vídeo bem pequenininho. Vai conseguir apresentar? Vai, né? Calor hoje, alguns problemas. Acho que está tendo muito calor no hoje, né? Dado alguns problemas ali, então hoje mas vai dar certo. Pode apagar a luz, fica mais fácil. Vocês não precisam responder agora, mas são alguns enigmas que a gente está trazendo para você, para despertar a sua curiosidade a respeito do tema. Nós vamos enfatizar com muita insistência no ano que vem, e eu tenho certeza que, se você entendê-lo, vai ser revolucionador na sua vida e também para a vida da igreja. Então, a gente vai trabalhando alguns enigmas. A gente vai viver aí a época do Enem da Bíblia, você descobrir aí qual que é esse termo, né? Então, alguns já devem ter desconfiado mais ou menos aí o termo, né? Mas não precisa de falar, fica com ele para você por enquanto. A gente vai tentando aí algumas dicas para a gente deixar isso bem claro. No momento que nós apresentarmos esse tema, a gente já vai estar com ele bem definido, bem claro, para a nossa compreensão do projeto de Deus para a nossa vida como igreja para o próximo ano. Hoje nós temos também a ideia de ter dinheiro de volta, né? Depois dessas semanas em recuperação, já aí em plena forma novamente, né? Já recuperada. Então é muito bom estarmos juntos, todos nós, novamente. As outras informações, no final do ano, eu vou passar mais no final, depois da nossa meditação, juntamente com as demais informações que o Maurício vai passar ao final. Meus queridos, a gente está conversando já 2 semanas, hoje nós chegamos na 3ª, não sei, não posso garantir aos irmãos que nós concluímos hoje. Vamos ver, Deus vai encaminhar se nós devemos ou não, se tem alguma coisa mais para dizer, a partir do que a gente está trabalhando esses dias, somente pela fé. As coisas que Deus tem colocado em nosso coração, que precisamos conversar com os irmãos nesses dias. Nós já vimos, a partir do texto de Hebreus, capítulo 11,
algumas questões importantes, consideramos algumas coisas a respeito da nossa fé, vimos a questão da origem da fé, consideramos que pela fé nós temos então a certeza que Deus cumprirá as suas promessas. Aprendemos algumas lições preciosas aqui. Aprendemos também que pela fé nós recebemos revelação dos planos de Deus para a nossa vida, baseando em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Apenas semana passada nós aprendemos pela fé também nós podemos agradar a Deus e também podemos nos aproximar de Deus. E aprendemos algumas coisas também que sem fé é impossível agradar a Deus, e o risco que nós temos de realizarmos alguma coisa tão mecanicamente na obra do Senhor ou para a igreja local e corrermos o risco de fazer estas coisas sem que seja pela fé, sendo apenas um ofício, uma atividade, e isto ser algo direcionado apenas às pessoas e não transformar em glorificação do nome de Deus. Então são coisas que deixam de agradar a Deus. E nós aprendemos, dentre muitas outras coisas que nós mostramos aos irmãos, Paulo nos ensina que tudo aquilo que não provém de fé que nós fazemos, que não provém da fé, tudo isto é pecado. Nós pecamos quando nós fazemos algo que dizemos que fazemos para Deus, mas não provém verdadeiramente como ato de fé. Mas, meus irmãos, também Paulo nos diz em 1 Coríntios 10, 31, esse texto nós não citamos na semana passada, em 1 Coríntios 10, 31, Paulo diz que assim quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Entendido? Assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, tem que ser feito para a glória de Deus. Então veja, se não é para a glória de Deus, repito, se Deus não está sendo glorificado naquilo que nós fazemos, então significa que algo está direcionado para o homem e não para Deus. E se algo está tomando o lugar que é o lugar de Deus, a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Se ele não está no controle, não está no primeiro lugar, significa que ele não está participando daquilo que nós estamos fazendo. Então, por isso, meus queridos, é muito importante nós refletirmos muito bem sobre as nossas reais motivações. Quais são as motivações que nós temos para virmos à igreja, para fazer o que nós fazemos? Quais são as nossas motivações quando nós contribuímos financeiramente? Quais são as nossas motivações quando nós deixamos de contribuir financeiramente?
As nossas motivações quando nós deixamos de congregar ou quando nós congregamos. As nossas motivações quando nós exercemos uma função ou quando nós deixamos de exercer uma função. Quais são as nossas reais motivações? Elas dizem muito. Não para nós, não para mim como pastor da igreja ou para a liderança da igreja, mas diz muito para Deus sobre quem está recebendo a honra e a glória a parte da nossa vida. Mas, meus irmãos, hoje eu quero tratar com os irmãos também sobre um outro aspecto da nossa fé. É que as grandes batalhas da nossa vida, elas são vencidas por meio da nossa fé. Mas antes de nós lermos esse texto de Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 30, eu quero que os irmãos assistam comigo um pequeno vídeo. O vídeo é um pouco mais antigo, tem uma qualidade da imagem muito boa como as imagens de hoje, e talvez o áudio não sei como que ele está muito bom, mas dá para a gente entender bem. Um vídeo talvez bem conhecido dos irmãos, já passou durante muito tempo, alguns talvez já tenham esquecido dele, mas ele é muito importante como elemento motivador da nossa fé, de quando nós enfrentamos as dificuldades, quando nós encaramos as lutas, quais os resultados que nós temos. Então eu queria que você acompanhasse a vida dessa menina e os resultados da ação de Deus na vida dela. Por favor, pode apagar, na hora que for projetar, pode apagar essas luzes, por favor. Eu vou trocar o microfone aqui, acabou. Vocês
outro entregava a folhinha do tema. Só que cada um que tinha seu cargo tinha que levar 2 amiguinhos. Então o número de crianças foi aumentando. De 10 foi para 20, 25 e hoje se encontram 45 crianças. O interessante é que através do meu pequeno grupo deu para fazer todos esses trabalhos nacionais. Eu sou uma criança normal, porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, curto os meus pais, curto as minhas irmãs, já vou usar 24 horas. Se tirarmos 1 hora para fazer um trabalho missionário, entregar no folheto, entregar no subido, porque Deus está voltando, Ele está mostrando sinais, profecias, isso tudo serve para ser cumprido. Se não fazemos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo. Essa é a grande verdade, meus queridos. O tempo é hoje. É agora, não existe limite para a idade, para o trabalho, quando se quer. Você faz. Quando você tem uma convicção da presença do Senhor, você vence os desafios, as barreiras, e faz. O chamado do Senhor para cada um de nós. Só a fé nos leva a isso. Só pela fé nós aprendemos a fazer isso. Não precisamos aprender com o desafio de tantas pessoas que já viveram, deixaram-nos o exemplo. E nós vemos na palavra de Deus quantas pessoas que nos deixaram legados na palavra de Deus. Esse texto de Hebreus, capítulo 11, ele nos relata tantos exemplos. Nós vamos tratar sobre eles, se não hoje, não sei quando, semana que vem, em outra ocasião. Grandes heróis da fé que entregaram a sua vida por amor ao Senhor. E às vezes nós ficamos pensando naqueles de lá do passado e esquecemos quantos nós temos aqui tão perto de nós. O menino estava indo, a família, fazer a obra do Senhor, acontece a tragédia. Então, preciso, meus queridos, que nós entendamos isso. Deus tem um chamado para cada um de nós, e o chamado do Senhor não é para nós esperarmos para hoje. Não tem amanhã. Não tem amanhã, é hoje o tempo do Senhor para cada um de nós. Nós temos batalhas, meus irmãos, todos nós temos grandes batalhas na nossa vida. Não sei qual a sua, mas todos nós temos. Esse texto nos relata algumas grandes batalhas. Eu quero conversar com você sobre algumas batalhas aqui, só para a gente ter
ter uma dimensão da nossa fé, o que ela pode fazer quando a nossa fé nos leva a uma obediência sincera, verdadeira, autêntica, o que ela pode fazer em nós. Vejam comigo em Hebreus capítulo 11, nos versículos 30 em diante até o 34. Hoje a gente vai ler Bíblia, tá? Então, se você está com a Bíblia aí, pode pegar papel ou digital, não importa qual, mas a gente vai ler um pouco mais de Bíblia hoje. Hebreus 11, 30 a 34 diz assim: pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. O que mais direi? Faltaria tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, ou os exércitos estrangeiros. Meus irmãos, cada uma dessas citações aqui, a partir do versículo 30 que nós lemos, e outros anteriores, mas a partir do versículo 30, seria tão bom se a gente pudesse pegar cada um desses e considerar individualmente cada um desses fatos. Mas como a gente não tem como fazer tudo isso, eu vou destacar alguns deles, para a gente pensar sobre ele. O povo de Israel enfrentou muitas batalhas. As figuras, ou as batalhas do povo de Israel são figuras da vinda de Jesus, da manifestação de Jesus para a nossa vida no tempo presente. Nós precisamos, quando lemos a palavra de Deus, enxergarmos que o Novo Testamento, ele nos ensina a enxergar as verdades reveladas desde o passado também. Então, a partir desse versículo 30, nós vimos que, através da nossa fé, nós podemos enxergar que o mesmo Deus que deu uma estratégia específica para a vitória, é o Deus que dá novas estratégias a cada um de nós, a cada momento, para alcançarmos a vitória. Quando a gente acompanha a trajetória do povo ali no deserto, em cada situação que eles enfrentavam, os exércitos inimigos, para cada situação Deus dava uma estratégia diferente. Ou seja, não quer dizer que a mesma estratégia que Deus deu ali para as muralhas de Jericó, você tem que pegar aquela estratégia ali, encaixotar aquilo ali, trazer e dizer: olha, Deus fez isso lá, Ele vai fazer a mesma coisa aqui. Não é dessa forma, não é judaizar o que aconteceu lá e trazer agora, encaixotar isso dentro do cristianismo. Não é disso que eu estou falando. Estou falando a respeito de fé, que o mesmo Deus que deu aquela estratégia, Ele dá a estratégia hoje de formas diferentes. Mas vamos entender algumas coisas aqui. Foi pela fé que essas muralhas de Jericó vieram a chão. Quando o Senhor chamou Josué e falou com ele, vamos dar uma olhada nesse texto, lá em Josué capítulo 6. Vamos dar uma caminhada lá no texto. Dá uma necessitada do texto bíblico aí. Josué capítulo 6. Porque esse texto de Jericó capítulo 6 nós vamos também entender dois acontecimentos ao mesmo tempo. Josué capítulo 6. Nós temos aqui Deus dando uma estratégia para Josué diante da cidade de Jericó, que havia um muro cercando que impedia que eles passassem para chegar em Canaã.
Jericó era o obstáculo, Canaã era o destino. Sem passar por Jericó não haveria Canaã, tinha que ser vencido o obstáculo. E Deus disse que daria Canaã para eles, então tinha que vencer o obstáculo. Aí a partir do versículo 7, acompanha aí na sua Bíblia, mesmo que a sua versão não seja a mesma minha, não tem problema, mas não vai mudar muito o estilo bíblico. Diz assim, olha, versículo 7. Então Josué diz ao povo, Deus havia dado essa estratégia para Josué. Deus chamou Josué e falou para ele o que deveria fazer. Então Josué vai lá e chama o povo e fala assim, olha, disse então Josué ao povo, passai e rodeai a cidade. Quem estiver armado, vai à frente da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo. Então veja, Josué recebe uma ordem de Deus que poderia parecer estranha. Josué dá uma ordem para o povo que poderia parecer estranha. E olha que nós estamos falando aqui de um exército de aproximadamente 600 mil homens guerreiros. Então veja, vamos continuar no texto. Versículo 8. E foi assim como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando 7 buzinas de carneiros, diante do Senhor passaram, tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. 9. Os armados iam diante dos sacerdotes, tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém ao povo Josué tinha dado a ordem, dizendo, então vejam, essa primeira ordem foi só para os sacerdotes, aqueles guerreiros estavam à frente da arca também. Agora veja a ordem para o povo, preste atenção nisso. Não gritareis, nem fareis ouvir vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu diga para vocês, que eu diga gritarem, então gritareis. Imagina 600 mil pessoas circulando a cidade e dizendo o seguinte, todo mundo em silêncio. Um ato de fé, de obediência. Vamos continuar com isso. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando uma vez, e vieram ao arraial e passaram a noite no arraial, rodearam toda a cidade e voltaram. Agora imagine o seguinte, aqueles muros, soldados que estavam sobre os muros, eram construções fortemente edificadas, sobre eles tinham moradias, como a água morava sobre esses muros. Aqueles soldados ficavam ali como guardas. Imagine eles vendo esse exército de 600 mil pessoas circulando, todo mundo caladinho, e pensando o seguinte, que hora que eles vão atacar? Ou vai lá na primeira volta. Continua no texto. Versículo 11. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando uma vez, vieram ao arraial e passaram a noite, voltaram para casa. Depois Josué se levantou de madrugada, os sacerdotes levaram a arca do Senhor, os 7 sacerdotes levaram as 7 buzinas e os carneiros diante da arca do Senhor, iam andando e tocavam as buzinas, os armados iam diante deles, a retaguarda, e montavam guarda novamente, para voltar a fazer a mesma coisa. Continua o texto, versículo 14. Assim rodearam a cidade outra vez a cidade no segundo dia, e tornaram para o arraial novamente, e assim fizeram 6 dias repetindo a mesma coisa. 6 dias, sem falar, só andando, só circulando a cidade. Versículo 15. Sucedeu que ao 7º dia madrugaram, e ao subir da alva, da mesma maneira rodearam a cidade no mesmo dia 7 vezes. Veja que nesse dia foi diferente. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. Versículo 16.
E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo. Aí eles estavam já com a voz contida, prontos para gritar, não estavam conversando, estavam com o pulmão forte, cheio, não é isso? E aí a ordem de Josué foi: gritai, porque o Senhor nos tem dado a cidade. Porém a cidade será danada e amaldiçoada ao Senhor, e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, daquilo que é amaldiçoado, para que não vos metais naquilo que é amaldiçoado, tomando dela, e assim vos passais maldito o arraial de Israel. E o turbéis. Porém toda a prata e ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, e não para o tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. Sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si tomaram a cidade. E tudo quanto a cidade havia destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi, o gado, o miúdo, o jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta, tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhes tinha jurado. Então entraram os lanceiros, espias, tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, tudo quanto tinha, tiraram também todas as suas famílias e puseram fora do arraial. Porém a cidade, do quanto havia nela, queimaram no fogo. Tão somente prata e ouro, os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro do Senhor. Então, até aqui está bom. Então veja, meus queridos, eu fiz questão de ler todo esse texto para a gente entender uma série de coisas. Não que eu vá entrar em todos eles, mas entender que quando Deus dá uma direção através da palavra dele para nós, não cabe a nós questionar os métodos de Deus. A ordem que Deus deu para Josué foi aquela. Josué não questiona nada, simplesmente ouve e põe em prática o que Deus mandou. Quando você abre a sua Bíblia, Deus diz que você tem que agir de tal forma, não cabe a você questionar se aquilo está certo ou se está errado. Cabe a você obedecer o que Deus mandou. O grande problema é que nós não vencemos as grandes batalhas da vida, é que nós ficamos procurando uma justificativa para não obedecermos às ordens de Deus. Não é bem assim. E começamos a inventar justificativas. Meus queridos, quando nós olhamos para essa estratégia que Deus deu, a obediência de Josué, a obediência daquele povo e a vitória que Deus deu para eles, quando nós olhamos a situação ali de Jericó, porque que foi destruído por causa da resistência daquele povo, se eles tivessem permitido que o povo de Israel atravessasse para chegar em Canaã, tudo tranquilo, não teria acontecido nada daquilo e daquilo, mas eles colocaram uma barreira: tem que passar por aqui, nós não deixamos passar. E ninguém pode impedir o agir de Deus. Quando Deus quer agir, se tem uma barreira para ele agir, ele vai destruir aquela barreira. Que você não seja uma barreira lá na sua casa para Deus agir lá na sua família. Não seja você um obstáculo para Deus agir, porque se você for obstáculo, Deus pode remover aquilo que é obstáculo. Que você seja um canal de bênçãos na sua casa, de obediência a Deus na sua família, para que sua casa seja um lugar de bênção. Meus queridos, quando nós olhamos para essa realidade espiritual e trazemos para a nossa vida hoje, nós aprendemos tantas coisas. Agora, nesse mesmo texto, fiz
questão de ler até o acontecimento com Raabe, só para a gente já aplicar a segunda parte do texto de Hebreus capítulo 11, que nos fala aqui que pela fé Raabe também foi preservada, e pela fé, no versículo 40, versículo 31, pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Vejam que quando eles foram espiar a terra, ela os acolheu, protegeu de serem mortos pelos moradores de Jericó, e Deus havia feito a promessa para ela. Eu acho muito interessante esse acontecimento aí. Quando a gente para estudar, para ver essa questão da Raabe, uma prostituta, e o texto nos mostra ali que o fato dela ter acolhido aqueles homens de Deus, ele diz o seguinte: olha, quando nós invadimos a cidade, se coloca um lenço vermelho, quando ele será um sinal de onde você está, quando for destruído os muros, a sua casa vai ser preservada. Tem uma imagem, uma animação, ela não é uma foto, é uma animação. Coloca aqui, só para a gente dar só para a gente ter uma ideia mais ou menos aqui. Apaga a luz do meio aqui, só do meio, só para a gente ver melhor a imagem, né? Fazendo um favor. Sim, não é possível. Pode pagar tudo, depois você então veja, olha, essa é uma animação que foi feita, um desenho que foi feito. Então você vê ali a torre, é exatamente isso que o texto bíblico diz. Você vê a torre intacta, no lenço vermelho, pendurada, é exatamente o que o texto bíblico diz. As muralhas todas caíram em volta, tem uma janela, é exatamente o lugar onde Raabe morava. Embaixo você tem os sacerdotes tocando as buzinas, a imagem de Josué. Todos os muros caíram, os soldados ficavam em cima dos muros também. O texto diz que morreram, os que morreram ficaram gravemente feridos e foram mortos pelos soldados israelitas depois. Então você vê que foi preservada a parte onde ela estava, depois dos muros caírem, e então os espias vão lá e trazem Raabe juntamente com toda a sua família, e é preservada. A imagem reflete muito bem o que o texto lá nos mostra. O texto que nós lemos lá em Josué nos mostra. Tá? É só para ilustrar bem que a imagem ela fala bem mais claro para a gente. Essa Raabe era uma prostituta que foi preservada exatamente pelo fato de ter sido instrumento para preservar o povo de Deus. Agora, uma coisa muito interessante a respeito dela, eu quero que você abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 5. Mateus capítulo 1, versículo 5. Nós temos ali a genealogia de Jesus. Veja o seguinte, diz assim, olha, e Salmão gerou a Raabe. Algumas versões trazem a palavra Racabe, mas a mesma é só questão de tradução mesmo. Salmão gerou a Raabe, Salmão gerou de Raabe a Boz, Boz gerou de Ruth a Obed, Obed gerou a Jessé. Quem foi Jessé? Jessé era o pai do rei Davi, de quem vai ser então a descendência de Jesus. Então você observa o seguinte, a descendência de Jesus, Raabe, uma prostituta, ela passa a ser então uma das ancestrais de Jesus. Ela está na linha da genealogia de Jesus.
Quando você lê a genealogia, a gente pega esse texto aqui, tem esse negócio fulano gerou fulano, foi pai de Abraão, a gente passa direto, né? Mas é bem importante, a gente aprende algumas lições sobre isso. Ela está então nessa linha genealógica de Jesus, há uma descendência de Jesus. Então, essa mulher que foi preservada, há um propósito de Deus em todas as coisas. Agora, sabe uma coisa, meus irmãos? Eu estava estudando essa questão aqui, uma coisa que não tem muita relação aqui, mas deixa eu só fazer um parênteses aqui para a gente. Eu não vou terminar duas vezes, não vai ter jeito, infelizmente, né? Mas vamos aqui. Vamos lá no finalzinho desse texto, depois eu quero voltar aqui, tá? Só abre um parênteses, que eu marquei aqui na minha Bíblia e eu não vou conseguir ir em frente se eu não falar com os irmãos sobre isso. Vamos lá em Mateus 1,17. Olha aí, por favor. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, o que diz aí? São 14 gerações. Desde Davi até a deportação para a Babilônia, quantas? Desde a deportação até a Babilônia, da Babilônia até Cristo, são quantas? 14. Você multiplicar 14 por 3 é quanto? Quem é bom de conta aí? 42. 42, né? Aí eu fiz uma conta meio... Pode ser loucura da minha cabeça, sabe? Eu ainda não aprofundei muito isso, não. Logo na sequência, o texto fala assim: ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria desposada com José, eu parei para estudar e pensei o seguinte: 42 a genealogia, descendência. Quanto tempo dura uma gestação? 42 semanas. Tem alguma relação essa genealogia até chegar em Jesus? Claro que tem, meus queridos. Ela tem uma simbologia muito grande no nascimento de Jesus. Então, quando nós analisamos a genealogia, ela sempre vai nos ensinar algumas coisas novas. Por isso nós não podemos ficar pegando texto aleatório, saltando e tentando achar que o texto não faz sentido para nós. Tem que fazer sentido para a nossa vida. A Bíblia toda é inspirada, não é parte dela. Mas deixa isso aqui, eu vou falar sobre isso uma outra hora, sobre genealogia, e a gente vai aprender um pouco mais sobre isso. Mas hoje é o assunto outro, né? Vamos voltar lá, vamos fechar parênteses, vamos voltar para lá para a gente ir no final. Então veja, as muralhas de Jericó, então elas caíram, o rabo foi preservada. Então vejam que foi pela fé que a Bíblia nos diz, o texto nos diz que juízes e reis no Antigo Testamento subjugaram reis, praticaram promessas. Está lá no texto do capítulo 11 que nós lemos. Também foi pela fé que Daniel, que Sansão, que Davi também fecharam a boca de leões. Foi pela fé que 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, sobreviveram àquele fogo ardente na fornalha. Isso nos ensina que nós não podemos, meus queridos, ter medo das batalhas desta vida, não importa quais sejam elas. Se nós cremos, se a nossa fé está em um Deus que nos fortalece, que nos faz então capazes de vencer os gigantes que estão à nossa frente, por que ter medo das batalhas? Elas surgem, mas nós podemos vencer todas elas. Quando Davi estava enfrentando aquele grande desafio ali com Golias, ninguém queria enfrentar. O texto diz, no 1 Samuel, capítulo 17, ele fala que ele vai lutar contra Golias em nome do Senhor dos Exércitos, a quem Golias havia afrontado. Quando nós sabemos a quem nós servimos, nós sabemos que nós podemos contar com Ele, porque sabemos que
a nossa vida colocada nas mãos de Deus, nós podemos descansar nas mãos de Deus, porque nossa vida está protegida e o Senhor vai cuidar de nós. Mas nós temos que estar prontos, meus queridos, a viver e servir ao Senhor para vencermos as batalhas da vida, independente de quais sejam essas batalhas. Eu quero concluir hoje com os irmãos e prometo que na próxima semana a gente conclui e faz a conclusão dessa série, contando uma experiência muito importante que esses dias eu aprendi, estudando sobre a vida do John Wesley, um dos precursores do metodismo no Brasil, no mundo. Ele foi um pregador do século XVIII, inglês. A biografia dele nos conta que ele orava pelo menos 3 horas por dia. Alguns biógrafos colocam que ele tenha andado, percorrido, melhor dizendo, de 250 até, outros colocam até quase 400 mil quilômetros. Isso contando no século XVIII, pregando a palavra de Deus. E que ele tenha, e esse registro do número de sermões, isso é constatado, que ele pregou mais de 40 mil sermões. O Wesley, ele chegava a pregar uma média de 800 sermões por ano. Isso daria uma média de mais de 2 sermões ao dia. Além disso, ele preparou muitos outros, deixou um legado muito grande, que ele preparou pelo menos 300 pregadores itinerantes que continuaram fazendo o que ele fazia de cidade em cidade, e mais pelo menos 1000 pregadores que ele deixava fixos em diversas regiões, diversos lugares. Em certo momento ele estava em um jantar na casa de pessoas bem próximas dele, e alguém perguntou para ele o seguinte: João Wesley, se você soubesse que amanhã seria o seu último dia de vida, o que você faria a partir de hoje? Então ele diz o seguinte: a primeira coisa que eu faria era continuaria saboreando esse delicioso jantar que eu estou saboreando. Depois que terminar esse jantar, eu iria para o meu quarto, ia dormir um sono tranquilamente. Amanhecer, e pela manhã tomar o meu café da manhã. Esse café da manhã, essa parte final do café da manhã, por minha conta, com um delicioso pão de queijo, se fosse mineiro, né? Mas o pão de queijo é por minha conta. Ele disse, a biografia diz, tomaria meu café da manhã, tiraria aquele tempo da parte da manhã para o meu tempo de oração, minhas 3 horas de oração e de estudo da palavra de Deus, até o meu horário de almoço. Se fosse no domingo o almoço, né, o frango com quiabo, ou um frango assado com uma tornada também, né? Almoçava, a cochilada da tarde era padrão, às vezes, né, o horário da tarde. Então ele disse que isso é verdadeiro, tá? O almoço aqui, o frango com quiabo, isso é invenção nossa, né? A cochilada da tarde era padrão mesmo, a gente tirava aquela cochilada da tarde. Ele disse o seguinte: ele sairia e pregaria os sermões normalmente, da forma que eu faria. Depois eu voltava, chegaria aqui, saborearia o jantar que já estaria pronto, e depois deitaria para dormir. Quando acordasse, já estaria nos braços do Senhor. Esse relato da biografia dele é muito importante, porque nos lembra a nossa realidade.
Será que se alguém perguntasse isso para nós hoje, se você soubesse que amanhã é o seu último dia de vida, o que você faria? Talvez muitos de nós sairia correndo para tentar consertar muitas coisas. Há um relacionamento quebrado, eu estaria correndo atrás, pagar a dívida, pedir perdão, fazer uma coisa, fazer outra. Era tanta coisa que tinha para consertar. O que você teria que consertar na sua vida se você soubesse que amanhã seria o seu último dia de vida? Meus queridos, esse relato aqui de John Wesley, ele é importante para nós traçarmos um paralelo na nossa vida, porque ele não era diferente do que nós somos. A vida que ele tinha com Deus é a mesma vida que nós podemos ter, a fé que ele tinha em Deus é a mesma fé que nós podemos ter. A palavra que ele cria é a mesma palavra que nós cremos. O Deus que ele servia é o mesmo Deus que nós servimos. O Jesus que vivia no coração dele é o mesmo Jesus que vive em nós. Mas por que hoje nós vivemos uma vida tão desleixada, descomprometida? Lembra do final da frase do vídeo que nós mostramos? Amanhã pode não existir. Nós sabemos, meus queridos, nós temos que estar prontos hoje. A nossa fé tem que nos levar a enfrentar as batalhas da vida, todas elas, mas estar prontos. Saber que nós enfrentamos dificuldades, sim, é importante. Nós temos que estar prontos. Não podemos jamais sermos reprovados. É tempo de reconciliação com Deus. É tempo de vermos essas manifestações de Deus em nossa vida através da fé. Sabemos que o mesmo Deus que agiu ali nesses exemplos que nós mostramos, o texto que nós lemos, como disse para os irmãos, não dava para falar sobre todos eles, do texto que nós lemos do versículo 30 a 34, mas todos eles ali são situações que o Senhor deu capacidade para serem vitoriosos pela fé. É a mesma fé que Ele quer que haja em nós. Deus não mudou, a fé é a mesma. Precisamos que o Espírito Santo reacenda essa fé em nós, porque vivamos essa realidade espiritual, capaz de transformar a nossa vida, transformar aquilo que está acontecendo ao nosso redor, para transformar a vida da nossa igreja também, meus irmãos. Se nós estamos, todos nós, insatisfeitos com a situação que estamos vivendo e queremos algo novo na nossa vida como igreja, precisamos começar a partir da renovação da nossa fé no Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não conseguimos chegar a lugar algum. Sem fé nada acontece. Sem fé nos tornamos carnais. Sem fé não conseguimos chegar ao reino celestial. Sem fé nada é possível, mas pela fé tudo é possível àquele que quer. Amém? Será que o Senhor pode contar com você na sua obra através da sua fé? Será que você está pronto no momento quando o Senhor te chamar? Hoje seja o momento do seu preparo. Prepare-se para estar com o Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós temos Tua palavra,
temos, Deus, esse grande desafio de fé. Temos, ó Deus, esta estratégia dada pelo Senhor para o povo de Israel, outras estratégias também, até que eles conquistaram a terra de Canaã. Hoje nós estamos aqui, ó Deus, enfrentando as batalhas da vida, como eles enfrentaram. E enfrentamos, Deus, essa batalha como igreja para vermos reativada a fé na vida dos nossos irmãos que estão fracos na sua fé. Enfrentamos essa batalha, Deus, pela fé, para trazer aqueles que estão fracos, estão longe, estão distantes. Enfrentamos, ó Deus, a batalha da fé para alcançarmos os que estão perdidos. Enfrentamos a batalha da fé para que haja um mover sobrenatural do Senhor, capaz de dar um novo ânimo a cada um de nós. Enfrentamos, Deus, a batalha da fé capaz de tirar, ó Deus, as pessoas que estão no comodismo para a reação. Enfrentamos, Deus, as batalhas da fé capaz, ó Deus, de incomodar aqueles que estão acomodados, Pai. Enfrentamos, ó Deus, as batalhas da fé confiados no Senhor e olhando sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Senhor Deus, coloque essa mesma confiança nos nossos irmãos nesta noite, Pai, para que possamos sair daqui hoje revigorados da nossa fé e com a certeza, meu Deus, que nós venceremos, porque temos o poder da fé ativo dentro de nós, e porque temos o Senhor agindo no nosso meio. E o Senhor disse na sua palavra que onde estivessem 2 ou 3 reunidos, o Senhor estaria no meio de nós. E se nós cremos que o Senhor está no meio de nós, nós cremos. O natural nós fazemos, e o sobrenatural só o Senhor pode fazer. E nós queremos, Pai, que o sobrenatural venha do Senhor, que vá transformar esta realidade que vivemos. Então, Senhor Deus, nos dê vitória, começando aqui como igreja, vencendo as batalhas do dia a dia como igreja, vencendo as batalhas da fé através dos dilemas do dia a dia na vida dos seus filhos, nas suas famílias, nos seus problemas diários, nas lutas diárias dos seus filhos também, porque juntos, unidos, nós somos todos nós mais que vencedores em Cristo Jesus. Glória do Senhor, em nome de Jesus nós oramos e nos entregamos ao Senhor confiados. No Senhor nós temos a certeza da vitória. Da glória do Senhor no nome de Jesus.